para a nossa classe, principalmente, né, a classe que trabalha na educação, os profissionais da educação, os professores, que é uma das mais atacadas nesse momento de retrocesso, né? Então, a gente, de antemão, já agradece, né, a presença de todas e todos, aqui muito felizes, né, pelo espaço em que a FETANSE conseguiu com o Daniel. A Dina já expressou isso no início, e que com certeza esse momento vai ser muito rico para nós e que a gente possa, né, aproveitar ao máximo. É um momento em que se vive aí uma série de ataques à educação, a iniciar, né, pelo congelamento dos investimentos públicos. A gente sabe que isso já traz muitos malefícios à educação, é quase que um divisor de águas, né? Vem a questão de todas as retiradas de direitos, né, aos professores e alunos, vem reforma do ensino médio, vem a tentativa, né, de fazer valer a nível nacional e dentro dos nossos estados a lei da mordaça, o que eles chamam de escola sem partido, e nós sabemos que ela é uma escola que tem um partido e sabemos que esse partido está muito bem definido, né? Então, ela nada mais é que a lei da mordaça, a questão do Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado em 2015 ainda, e que não tem, ou 2014, e que não tem execução, né, e cada vez mais difícil, né, com a retenção dos gastos. E assim vem os planos estaduais e municipais de educação, a questão do desmantelo que houve nas organizações com participações populares, como o Fórum Nacional de Educação, né, que várias entidades foram tiradas. Enfim, né, então são vários ataques que a gente precisa discutir e ver como é que nós vamos nos organizar enquanto trabalhadores e trabalhadoras, enquanto estudantes, enquanto sociedade civil, para estarmos no contraponto e tentando ver o que é que a gente pode salvar disso tudo, né? Então, a gente fica muito feliz por ver esse auditório, né, lotado, com representatividade de todo o Ceará, e que a gente possa ter aqui um momento que seja muito grande para nós, e com certeza vai ser. Então, apresentando aqui um pouco, né, o nosso facilitador, nosso palestrante, que é o Daniel Cara, né? Ele é membro titular do Fórum Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação Popular, né? Só acrescentando, o Fórum Nacional de Educação Popular, claro, né? Porque o outro foi desmantelado, né? Desmontado, e ocupa a cadeira da campanha nacional pelo direito à educação, e né, principalmente isso que vai estar colocando aqui como carro-chefe a nossa discussão. É cientista social e educador, doutorando em educação pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências políticas e bacharel em ciências sociais, também coordenador geral da campanha pelo direito à educação. E aí tem um movimento, né, que a gente considera como muito significativo, que é 100 milhões para 100 milhões, né, que é equiparando, né, o número de pessoas que estão preocupadas, lutando para garantir melhores condições sociais às nossas crianças. É mais ou menos isso, e é claro que ele vai, né, explicar um pouco sobre isso também, certo? E essa campanha, ela avança, né, aos limites do nosso país, e a gente fica feliz por termos uma pessoa, né, com esse gabarito, com esse conhecimento, para estar aqui discutindo conosco as problemáticas da educação e todos os ataques, né, que a nossa educação vem sofrendo, e o que mais está posto aí, que nós precisamos resistir para tentarmos impedir que se efetive. Então, bom dia a todos e todas, muito bem-vindas, bem-vindo, Daniel. É um prazer enorme, né, dividir essa mesa com você, e a gente passa aqui a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui no Ceará mais uma vez. O Ceará é um dos estados mais importantes na nossa luta pelo direito à educação, especialmente por conta do nosso Comitê Ceará, mas esse Comitê Ceará é liderado pelo SEDECA Ceará, então eu queria começar minha fala agradecendo toda a luta que o SEDECA lidera aqui, não só pelo direito à educação, mas pelos direitos e pela promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes no estado do Ceará, no Brasil, e também o SEDECA tem tido uma brilhante atuação internacional, participando da ANSED, participando de diversos espaços, então eu queria deixar isso registrado. Queria também agradecer a FETANCE pelo convite, agradecer o mandato do deputado estadual, Renato Roseno, e fazer aqui alguns agradecimentos especiais à Enedina Soares, presidenta da FETANCE, a quem eu já agradeci a entidade, mas queria agradecê-la também pelo convite, a Carmen Santiago da CUT, a Ana Karina da Frente Escola Sem Mordaça, o ODAC da Confetan, a Graça Costa, minha amiga Graça, que tantas vezes a gente lutou juntos lá em Brasília, Graça, pelo direito à educação. Meus amigos Rodrigo Santaella, que está aqui presente, foi candidato a deputado federal. O Márcio Alain Moreira, que não sei se vocês sabem, mas é o nosso advogado no Supremo Tribunal Federal na defesa dos direitos sociais, especialmente do direito à educação, contra a emenda constitucional 95 de 2016, que é o teto dos gastos públicos. A gente vai falar mais sobre isso à tarde, então não vou me deter muito nessa questão. E o meu amigo, super importante a atuação dele aqui, até porque é uma fronteira que a gente precisa vencer. O meu amigo pastor Simões, pastor Genielson Simões, que tem feito um trabalho de resistência a partir também de uma perspectiva de disputa de narrativa, de disputa de visão teológica, e isso tem uma importância enorme no cenário nacional. Quero agradecer a minha presidente aqui da mesa, está me controlando, como pode me controlar à vontade, eu tendo a falar demais. Eu fui candidato ao Senado em São Paulo, eu tinha 7 segundos na TV, então, se me deixam agora, eu vou querer cumprir tudo aquilo que eu não pude. Deve ser grande. Bom, eu vou conversar com vocês. Vocês preferem que eu fale de pé ou pode falar sentado? De pé é melhor, né? Não, eu vou falar de pé porque eu não consigo ver o pessoal lá no fundo. Mas eu quero abordar com vocês 7 pontos aqui, tentar ser breve para a gente poder ter debate. E eu vou tentar ser breve, eu não estou prometendo, porque de vez em quando a gente começa a falar, professor, tem esse defeito de fabricação. A gente começa a falar e tem vontade de contar tudo que a gente aprendeu, poder dividir com vocês, e aí então aqui eu vou ser totalmente obediente ao seu controle da mesa. Mas eu quero começar a conversar esses 7 pontos com vocês fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que muitas vezes ela passa desapercebida, a gente se faz, mas nunca busca a resposta dela, que é uma pergunta bastante básica. O que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com o mundo, e que gera esse cenário que a gente está enfrentando aqui agora? É sempre bom lembrar, eu tenho falado isso, que quem viveu 2010 não imaginava o que aconteceria em 2013. Em 2010 a gente tinha um cenário em que o ex-presidente Lula tinha 85% de popularidade, a presidenta Dilma foi eleita num segundo turno muito difícil, muito duro, mas que ela teve uma grande vantagem. Eu era o principal crítico já naquele momento aos governos do Lula, e depois fui ao governo da Dilma, em relação às políticas educacionais, mas tendo a capacidade de reconhecer méritos. Eu acho que esse é um ponto importante, a Graça, que acompanha mais de perto nosso trabalho em Brasília, ela sabe disso, fazer a crítica naquilo que está errado e ter a capacidade de reconhecer aquilo que vinha avançando. Mas, na realidade, a gente imaginava, eu participei de um grupo de trabalho internacional sobre os cenários latino-americanos, a gente imaginava que se tivesse alguma mudança no Brasil, seria uma mudança pela esquerda naquele momento. Então, uma perspectiva mais progressista. E a gente achava que depois da Constituição de 88, o Brasil tinha entrado definitivamente num caminho sem volta rumo a uma sociedade que muito devagar, mais devagar do que eu gostaria, e essa era a minha briga com o governo Lula, com o governo Dilma,
Eu achava que podia acelerar mais, e podia acelerar muito mais, na minha opinião, né? Continuo achando isso, aí eu estou falando basicamente de análise econômica, daquilo que podia ter sido feito diferente, mas a realidade é que eu nunca poderia imaginar, eu acho que ninguém aqui poderia imaginar o que aconteceu em 2013. 2013 tem uma grande mobilização da juventude, uma mobilização da juventude que começa pela esquerda, como está acontecendo agora na França com os coletes amarelos, começa pela esquerda, mas rapidamente é capturada pela direita, e uma luta que era uma luta pela redução do preço da passagem, que foi vitoriosa. O preço da passagem, não sei se aqui em Fortaleza, mas praticamente todo o país ou congelou ou reduziu o preço da passagem do transporte público. Então, o direito à mobilidade urbana, né, em termos de pauta. E essa luta que começa pela redução do preço da passagem, o congelamento do preço da passagem, e que avança para pautas de educação, de saúde, e aí o slogan era Escola Padrão FIFA, porque estava em vias de ocorrer a Copa das Confederações, e depois a Copa do Mundo, rapidamente é capturada pela direita e vira basicamente dois discursos. Um que era a redução dos tributos, que virou o discurso do final das mobilizações mais forte, e o outro que era o combate a uma corrupção que era direcionado. E isso não sou eu que estou falando como uma pessoa que atua na campanha nacional pelo direito à educação e que tem uma história de militância pela esquerda. É um fato que pode ser verificado em qualquer leitura de jornal ali de 2013, dos sites da internet. A realidade é que o combate à corrupção se direcionava única e exclusivamente ao combate à corrupção de um bloco da centro-esquerda, né, que era liderado pelo Partido dos Trabalhadores. E no mundo, a gente acha muitas vezes que o Brasil, porque é um país de dimensão continental, a gente acha que o Brasil ele é um país que vive uma realidade própria e que ele praticamente é um universo que se encerra em si mesmo. O Brasil ele praticamente não tem conexões internacionais. Mas o mundo vive processos que são extremamente parecidos. Se vocês olharem o que aconteceu em Honduras e o que aconteceu no Paraguai, vocês vão observar que é um golpe parlamentar para a retirada de governos que eram governos que, se não eram de centro-esquerda ou de esquerda, mas que atingiam interesses econômicos relevantes, especialmente interesses relacionados à indústria, ao agronegócio e à indústria do petróleo, especialmente no Brasil, por causa da indústria do petróleo. Mas agora vocês têm várias publicações que começam, não só da Agnes Weller, que o Renato citou aqui, mas várias publicações que começam a demonstrar que existe um roteiro parecido. Alguns autores, inclusive, chamam de guerras híbridas. Se vocês procurarem na internet, vai ter vários artigos sobre isso, matéria do El País, matéria da BBC. Outros autores falam sobre o fim da democracia, que é o fim da democracia pela própria democracia, então a eleição de governos autoritários. E se vocês quiserem ter uma noção clara do que acontece no Brasil, em relação ao estilo de Jair Messias Bolsonaro, basta olhar o Donald Trump, que é parecido, mas tem algumas diferenças que são estruturais, mas principalmente o governo das Filipinas, que é exatamente o mesmo discurso, é um discurso agressivo contra direitos humanos, e um discurso que busca fazer, e uma operação de governo que busca fazer uma perseguição legalizada, que na minha opinião, eu posso estar errado, tomara que eu esteja errado, essa vai ser a função do Ministério da Justiça, liderado pelo Sérgio Moro. Fazer uma perseguição legalizada dos adversários políticos do governo de Jair Messias Bolsonaro. Só para terminar assim, essa introdução, eu estava na Colômbia no segundo turno das eleições, eu fiz mais campanha, embora eu tenha ido para a Colômbia, eu fiz mais campanha no segundo turno, pelo receio do que significava uma eleição do Bolsonaro, do que eu fiz campanha para mim mesmo no primeiro turno. E eu fiz muita campanha no primeiro turno, então praticamente no segundo turno eu não dormi. Era virando uma atividade atrás da outra, organizando mobilizações. Vocês devem ter visto as estratégias de virada de voto em São Paulo, as pessoas indo para a rua conversar. Foi um momento belíssimo, que não teve resultado eleitoral em São Paulo, mas que marcou uma nova forma de fazer política. Depois eu vou falar um pouco sobre isso no final. Mas, na realidade, eu estava na Colômbia
eu fui convidado pela Universidade da Colômbia para ir fazer uma fala no âmbito da Assembleia da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. Eu coordeno a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nós temos a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação e a Campanha Global pela Educação. E eu chego na Colômbia, e o grande debate na Colômbia era quando, não era se, era quando Colômbia, Brasil e Equador, o novo governo do Equador, iriam ingressar na OTAN e fazer um ataque à Venezuela. Quer dizer, tem discussões que passam ao largo do debate público brasileiro. E eu estava lá, eu tinha chegado no domingo, eu estava lá no dia que o Bolsonaro faz o discurso na Avenida Paulista, dizendo que ele ia perseguir todos os adversários políticos, e ele citou nominalmente as ONGs, né? Então ele sabe a importância das ONGs para a construção de discurso público, para a construção de pauta pública. Ou o SEDECA Ceará não faz o enfrentamento necessário aqui no estado do Ceará? Lógico que faz. E aí o Bolsonaro sabe do preço que isso custa para o governo que tem muitos problemas. E aí vai dizer que vai mandar para fora do país os militantes vermelhos e cita nominalmente MTST e MST, porque são os dois grandes movimentos sociais do Brasil hoje. É pouco, o Brasil já teve muito mais. A mudança na relação capital-trabalho, como foi dito aqui na mesa inicial, ela coloca em risco o mundo sindical. Eu tive semana passada na Fundação Frederic Ebert, em São Paulo, que é historicamente aliada dos sindicatos e dos partidos de esquerda, especialmente aliada da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. E se na Alemanha os sindicatos estão perdendo força, é mais do que natural, infelizmente, que percam força no Brasil. Por quê? Porque a Alemanha é um país central em termos de produção, e o Brasil, infelizmente, é um país que está cada vez mais marginal em termos de produção industrial, está se desindustrializando. Então, o cenário é um cenário em que, não só no Brasil, mas no mundo, nós temos roteiros repetidos, nós temos experiências repetidas de desconstrução do processo democrático, da Declaração dos Direitos Humanos e das constituições que são alimentadas pelos direitos humanos. Tem um problema concreto aí. Por que isso acontece? E por que isso tem popularidade? Porque a promessa da Constituição de 88, eu dou minha vida pela Constituição. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é fundada no dia 5 de outubro de 1999, 11 anos depois da promulgação da Constituição. 5 de outubro foi quando a Constituição foi promulgada, a Constituição Federal. O problema é que a promessa da Constituição para a população não se fez material, não se realizou. Não se realiza por uma série de motivos que não é culpa da Constituição. Não se realiza porque os governos nunca priorizaram a educação, nunca priorizaram saúde, nunca regulamentaram impostos sobre grandes fortunas, ou seja, a Constituição existe, mas ela é formal, ela não sai do papel, isso cobra um custo. E a mesma coisa acontece com a Declaração dos Direitos Humanos. Agora, precisava de um momento para que a ultradireita conseguisse se estabelecer. E esse momento ele é pouco colocado no debate. Esse momento é a crise econômica mundial de 2008. O Brasil viveu, depois da crise econômica global de 2008, o Lula falava que era uma marolinha. Vocês lembram disso? Ele viveu ele teve uma sobrevida por um acerto de política econômica que precisava ser alimentado durante a gestão da Dilma, que não aconteceu. E também não é por desmérito da Dilma aqui, eu sou crítico aos erros, eu não passo pano para erro, como a gente diz em São Paulo, mas na realidade a Dilma cometeu erros que não foram erros programáticos, foram erros de estratégia. Eu vou falar também um pouco mais sobre isso. O ponto concreto é que a crise econômica mundial, ela abre espaço para a ultradireita se colocar. E isso é normal na história. Lembram da Grande Depressão de 29, de Nova York? O que se seguiu posteriormente à Grande Depressão de Nova York? Segunda Guerra Mundial, ascensão do nazismo, ascensão do fascismo. É claro que isso já vinha sendo um processo de corrosão desde a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que não se resolveu. Mas a crise econômica, ela coloca as pessoas numa situação terrível. Coloca as pessoas numa situação de miserabilidade. Quem anda pelo centro de São Paulo domingo pensa que São Paulo é uma cidade dominada pela miséria. E não é. Uma cidade riquíssima, mas extremamente desigual.
E o Brasil, pela primeira vez desde a Constituição de 88, desde a redemocratização, começa a ampliar a desigualdade. Vocês devem ter visto isso semana passada, os indicadores sociais do IBGE, não é o Daniel que está falando, os números, os dados do IBGE, que são dados oficiais, que inclusive foram razoavelmente mexidos para não, quebraram as séries históricas, para não deixar claro o impacto do governo Temer, para diminuir o impacto do governo Temer, que é um impacto negativo, mas não precisa dos números. Se a gente sair aqui agora na rua, a gente vai ver muito mais morador de rua, vai ver muito mais gente vivendo em situação de extrema pobreza. Então a realidade é que as condições de vida pioram, e quando as condições de vida pioram, o que acontece? O medo começa a tomar conta, o receio, a insegurança. E isso se dá no mundo através da emergência de uma aliança, especialmente na América Latina, no resto do mundo não funciona assim, mas na América Latina, na Hungria, na Polônia, na Índia, muito provavelmente agora essa emergência vai se dar em alguns países europeus, especialmente a Espanha, que teve a vitória dos ultraconservadores do Vox. Tem muita gente que aposta que o Podemos, né, não sei se vocês já ouviram falar do Podemos, é uma experiência super exitosa. O Podemos já foi engolido no sistema espanhol. E a emergência agora se dá da ultradireita na Alemanha, e é bom a gente deixar claro que agora tem um novo partido na Alemanha, que é o Partido Nazista, que reivindica o passado nazista, mesmo sendo crime reivindicar o passado nazista, que é a alternativa para a Alemanha. E sabem como ele cresceu? Fazendo a mesma coisa que o Escola Sem Partido faz no Brasil. Depois eu vou falar sobre isso. Só para mostrar que o jogo não é só aqui. O jogo é muito mais complicado. Mas se deu uma emergência na América Latina, especialmente, de uma articulação entre ultraliberais e ultraconservadores. E essa articulação é que hoje governa o Brasil e que vai governar o Brasil, mas com uma mudança. Vai mudar as posições. Vai ser um governo... Se o Temer é ultraliberal e ultraconservador, o Bolsonaro é ultraconservador e ultraliberal. Ou seja, o Temer, antes de tudo, é ultraliberal. O Bolsonaro, antes de tudo, é ultraconservador. E eu vou dizer um pouco o impacto disso daqui para frente. Mas como eles conseguem emergir? E a gente tem que ter clareza de como o adversário, e aí eu vou deixar aqui de maneira muito clara, eu considero que são adversários porque eles não defendem aquilo que eu defendo, que é a justiça social, é o respeito a todas e todos, é o respeito a todas as pessoas que vivem no Brasil, coisa que não é a política que está sendo estabelecida pelo governo do Jair Messias Bolsonaro, o futuro governo. Agora, como eles conseguem capturar as pessoas? Qual a estratégia? E a gente está fazendo, dia 2 de fevereiro, quem puder ir para São Paulo, já fica aqui o convite, a gente está fazendo uma metodologia de hackeamento da ultradireita. A gente está analisando a ultradireita, misturando isso com um monte de dado para poder compreender esse fenômeno. O que a gente percebe de maneira muito clara? Isso não é nem muito estudo, eles declaram isso. O Steve Bannon, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, o Steve Bannon ele é o principal articulador intelectual do Tea Party dos Estados Unidos. O Tea Party é o partido ultraconservador dos Estados Unidos, que é uma facção, uma corrente do Partido Republicano. Foi ele que elegeu o Donald Trump. E o Tea Party consegue emergir porque ele se decepciona com George W. Bush. Ele considera que o Bush era, inclusive, um homem de esquerda. Olha o absurdo disso. E ele começa a estruturar em 2004. Em 2008 tem a crise econômica mundial. E o que ele percebe como estratégia política? Ele percebe algo que deveria ser uma compreensão muito clara da esquerda, mas que a esquerda não conseguiu aprender de fato, porque ela foi se tornando sistêmica, ela foi participando do sistema. Ele percebe que política é emoção. E ele começa a trabalhar na perspectiva de que política é emoção. Agora, quais são as duas emoções que mobilizam mais fortemente a política numa crise econômica? Numa crise econômica, o que mobiliza a política, em primeiro lugar, é o medo. As pessoas sentem medo. E, em segundo lugar, é o afeto. Se vocês olharem as redes sociais do Bolsonaro, vocês vão perceber que qualquer pessoa que tem 30 seguidores, se faz um comentário, não importa se tem erro de português, se o comentário é absurdo, o Bolsonaro vai lá, que tem 8 milhões de seguidores, ele vai lá e retuita, ou então ele compartilha no Facebook. Ou seja, cada militante do Bolsonaro se considera um cruzado, se considera um messias nessa luta por livrar o Brasil daquilo que eles trabalham na perspectiva do medo, a ameaça comunista
coisa que nunca aconteceu no Brasil. Eles falam que vão livrar o Brasil da ameaça do Brasil se tornar uma Venezuela. O Brasil nunca vai se tornar uma Venezuela, e sequer o Brasil conhece o que acontece na Venezuela, diga-se de passagem. Eles falam que é preciso proteger as crianças da sexualização ou da erotização das crianças nas escolas. A criança não é erotizada na escola, ela é muito mais erotizada, e é triste dizer isso, na internet, na televisão. Eu sou da geração da Turma da Xuxa, por exemplo. Se aquilo não era um programa com forte carga erótica comparado com o que existe hoje na televisão, que diminuiu, diga-se de passagem, esse tipo de programa, né? Eu não sei o que era. E é um fato, né? Agora, na escola não acontece, infelizmente, como comprovou a pastora Damares, né, que vai fazer parte do governo do Bolsonaro, muitas vezes a erotização e o risco acontece dentro da própria família. E isso se resolve, não é atacando a escola, se resolve fazendo política de saúde pública, se resolve fazendo conscientização das famílias. Eu não estou dizendo que esse tema não é importante, só que o alvo que eles estão escolhendo está errado. E dizer que o tema é importante é um aprendizado para a gente, porque muitas vezes a gente ignora o tema porque está dizendo que na escola não acontece. Para se defender do ataque, a gente, na verdade, erra na estratégia de contra-ataque. Tem que sim discutir. Agora, tem que discutir com o alvo correto. Internet, tem que discutir com o alvo correto televisão, que cada vez cai mais audiência, cada vez mais perde relevância, TV aberta. Meu filho, por exemplo, quase não sabe o que é canal de televisão, porque ele faz a própria programação dele. No YouTube, é um inferno, tem que ficar controlando para ver o que assiste. Mas o fato é que esse é um elemento que é importante ser posto, né? Tem que acertar o alvo. Bom, o que é ultraconservadorismo e o ultraliberalismo em termos de política econômica? E cada vez que passa, a gente discute menos política econômica, e política econômica é o que mais muda a perspectiva da sociedade. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Todo mundo fala que o Bolsonaro foi eleito pelo voto dos evangélicos. Verdade ou mentira? Quem que os evangélicos votaram em 2010? Na Dilma. E por que votaram na Dilma? Porque as condições de vida eram melhores. Tem uma análise de um grupo da Unicamp, aí o pastor Simões pode dizer se isso faz sentido aqui no Ceará. Tem uma análise de um grupo da Unicamp que mostra que os neopentecostais estavam perdendo fiéis. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, vocês lembram daqueles programas da Universal que ainda continuam? Que você vai lá na Igreja Universal e consegue... Eu não duvido da fé das pessoas, pelo contrário, eu respeito a fé das pessoas. As pessoas acreditavam que indo lá, pagando dízimo, etc., eu discordo do mecanismo do dízimo, da exploração econômica. Mas as pessoas acreditavam que daquela maneira elas iam obter prosperidade. E a igreja estava crescendo, fez lá o Templo de Salomão. Quem um dia for para São Paulo, é um ponto turístico, vale a pena visitar. É um monumento esplendoroso. Qual que é o problema? Em crise econômica não tem teologia da prosperidade. A fé não vai resolver os problemas econômicos. E diante do problema econômico, o que você faz para reter o fiel? Medo. Diz que a criança está correndo risco, que a família está correndo risco, que a sociedade é uma sociedade perdida, que está tudo errado, e dá o afeto. O pastor é quase que um terapeuta de grupo. E ele faz esse trabalho. E esse trabalho não é pouco importante, a gente normalmente menospreza. Mas conversar com as pessoas, olhar no olho, faz diferença na vida das pessoas, isso gera fidelidade. Então, o que se constrói nessa estratégia de medo e de afeto, né? O que os ultraconservadores fazem? Eles constroem um mundo que é um mundo idílico, um mundo que tudo estava bem até o momento que um governo de esquerda começou a destruir a sociedade, até o momento em que a TV Globo começa a destruir a sociedade. Isso até, de certa forma, é verdade, mas não por esses motivos. Até o momento em que a imprensa começa a desconstruir a sociedade. Ao mesmo tempo, eles não têm um receituário econômico. E aí o que eles fazem? Incorporam um receituário econômico ultraliberal. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse receituário econômico vai tornar a vida muito pior. O que é o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro são 3 pernas. É um tripé. Primeira parte do tripé
são os militares, que é a base concreta do Bolsonaro, é aquilo que vai sustentar o governo. E que vai ficar até o final. E se precisar, derruba o Bolsonaro para manter o poder. Aliás, quem tem visto as declarações do general Mourão sabe que o que eu estou dizendo é verdade, né? Porque eu nunca vi um vice-presidente dizer tão claramente que o filho do presidente é corrupto. Ele só não diz com todas as letras, mas não tem nem muitas entrelinhas, né? É quase que direta a mensagem dele. Então, os militares é o esteio do governo. Moro é o oportunista que, se der tudo errado no governo Bolsonaro, ele sai para ser candidato a presidente. Se der tudo certo, em 2020 vira ministro do Supremo Tribunal Federal, para julgar os casos da Lava Jato. Essa é a estratégia do Moro. Fica lá um mandato lá no Supremo Tribunal Federal, sai do Supremo para ser candidato à presidência. Para mim não tem outra alternativa do que o Moro não ser candidato a presidente. E a terceira perna é aquela que vai acabar, que é a perna do ultraliberalismo, que é o Paulo Guedes, que é pior do que o Macri na Argentina. Vocês sabem qual é a situação da Argentina? 218% de inflação desde que o Macri assumiu. Está dando 158% de inflação esse ano. A Argentina tem a maior taxa de juros do mundo e não reduz a inflação. O Paulo Guedes ele defende coisas mais radicais do que o Macri. Então, eu não acredito que o Brasil, que já está sofrendo austeridade econômica, vai conseguir sobreviver por muito tempo com o Paulo Guedes. E mais do que isso, os militares não concordam com o Paulo Guedes, porque eles têm alguma imagem de nacionalismo. Tanto é que o Mourão, hoje de manhã, eu li o jornal, o Mourão está dando declarações dizendo que a privatização da Embraer, a venda para a Boeing, que é um crime de lesa pátria, a Embraer simplesmente desenvolveu o avião a jato de médio e pequeno porte mais eficaz do mundo e mais seguro do mundo. Vocês lembram do acidente aqui na Amazônia? Na Amazônia, que bateu um avião da Embraer com um Boeing da Gol? Qual avião caiu? O da Boeing. O avião que sobreviveu e que pousou totalmente danificado foi o da Embraer. Vocês verem a qualidade do produto. Está dando isso de mão beijada por 5 bilhões de dólares para a Boeing, para os Estados Unidos, a parte mais rentável, que é o que alimenta a produção de aviões militares da Embraer. Então, assim, é um crime de lesa pátria. E o Mourão está dizendo que o Bolsonaro tem que ir contra essa privatização, vai ter que rever o contrato. Então, vai ter um conflito aí. O ponto, e essa questão que eu queria trazer para vocês, é que nesse momento existe uma articulação entre ultraliberais e ultraconservadores. E agora eu vou entrar de maneira muito prática nas políticas sociais. Primeiro, por que a educação está em disputa pelos ultraliberais e ultraconservadores? A educação está em disputa pelos ultraliberais por um motivo simples. Não existe política pública mais substantiva em termos orçamentários, ainda que se investe pouco no Brasil, do que a educação. A educação básica brasileira hoje, com toda essa crise, custa 300 bilhões de reais. O setor privado da educação disputava 50 bilhões de reais que a educação superior nos planos de negócio. Eles acreditavam que podiam ter um mercado de 50 bilhões de reais. Tanto é o poder desse mercado que a maior empresa de educação privada do mundo é a Croton Anhanguera, que faz parte do Ibovespa. Ou seja, no Ibovespa só tem 4 empresas. A Vale, do Rio Doce, maior mineradora brasileira, uma segunda ou primeira, dependendo do ano, mineradora do mundo. Banco do Brasil, Petrobras, são as grandes empresas brasileiras. Quase entra a JBS, de vez em quando ela entra, de vez em quando ela sai, mas como um teste. E a Croton Anhanguera. Essas são as grandes empresas brasileiras. A Croton Anhanguera, que é essa empresa de ensino superior, ela estava atacando um mercado de 50 bilhões. De repente ela viu que com o governo Temer ela podia ter um mercado de 300 bilhões. Qual que vocês acham que ela opta? 300 bilhões. O Jorge Paulo Lemann, que é o maior produtor de cerveja do mundo, que é o dono da Ambev, deve comprar, o brasileiro, né, que deve comprar a Coca-Cola ou o McDonald's, ele está para decidir qual das duas empresas ele compra, que ele adquire. O Jorge Paulo Lemann ele investe num mercado que no Brasil de cerveja é 10 bilhões de reais. Sabe quanto custa o mercado de avaliação externa no Brasil? Que, aliás, o Ceará é um grande contratante. Vocês sabem quanto custa? 10 bilhões de reais. É melhor fazer cerveja
ou avaliação de larga escala. Você não precisa contratar tantos profissionais, não tem tantas linhas de produção. Então, o que está acontecendo no mundo, e não é só também no Brasil, é que a educação virou um grande mercado. Ela é tanto um grande mercado que faz muito tempo que ela faz parte da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Só que não existia espaço, antes da crise econômica mundial, antes das jornadas de junho, antes da eleição da Dilma, que erra e coloca o Joaquim Levy. Esse é um erro que a Dilma tem comentado. Foi um erro quando ela nomeia o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Antes do golpe do processo de impeachment, não existia espaço. Com o processo de impeachment, esse espaço se abriu. E por que se abre esse espaço de ataque à educação via privatização? Porque o parlamento brasileiro é cúmplice de um crime. O parlamento brasileiro sabe que o processo de impeachment é altamente legítimo. Quando você chega lá no Congresso, você conversa com os parlamentares que votaram pró-impeachment, eles sabem que forçaram as regras, que cometeram um enorme equívoco e que o objetivo daquela operação era única e exclusivamente poder dar vazão às pressões econômicas que chegavam de fora, mas que também existiam aqui dentro, de privatização da coisa pública, da gestão pública, do fundo público. Concretamente, como que a gente vai perceber essas medidas? E aí agora eu vou começar a entrar aqui no mundo da educação. Primeira medida do governo Temer, Emenda Constitucional 95 de 2016. Quem tiver interesse, tem um artigo meu num livro chamado Economia para Poucos, que é meu e da Andressa Pelanda, que mostra os impactos da Emenda Constitucional 95 no financiamento da educação. Mas o que é o teto dos gastos públicos? O Temer determinou que por 20 anos não vai ter um centavo novo de recurso para a educação, certo? Não é só educação, saúde, assistência social, etc. Então o teto ele é um teto que por 20 anos vai matar o investimento em educação, o investimento novo em educação. O que é dramático? É que em 20 anos, embora o Brasil tenha mudado o seu perfil demográfico, está diminuindo o número de bebês, está diminuindo o número de crianças e adolescentes, mas em 20 anos essa operação não vai ter escala. Então a demanda continua sendo crescente. A demanda continua sendo crescente, o teto vai pelo ajuste inflacionário, mas na realidade, considerando a demanda e a forma como opera o teto, ao invés dele ser um teto fixo, ele é um teto declinante. Ele vai diminuindo o investimento em educação. Por quê? A educação, para o governo federal, são 18% dos impostos. 18% de tudo que se arrecada com impostos tem que ir para a educação, mais o salário da educação. Ao final de 20 anos, segundo os nossos cálculos, isso vai ser 11%. Se fosse só um teto, se manteria em 18%. Concordam comigo? Não teria dinheiro novo. Mas considerando a operação real do teto, já analisando o impacto que teve em 2018, a realidade é que o recurso de educação proporcionalmente vai diminuindo. E aí olhem que dramática a situação. A gente precisa democratizar a educação superior. Eu militei muito pela política de cotas na educação superior. Sou conselheiro da Unifesp hoje, da Universidade Federal de São Paulo, para implementar a política de cotas. E vocês não sabem a revolução que vem caso a gente mantenha a política de cotas com expansão do acesso. Porque vai mudar o perfil da sociedade brasileira. Você muda a cor da universidade, você muda o padrão de renda da universidade. Isso é uma revolução. Essa é uma revolução concreta. E é uma revolução que ela é estrutural. Vem o teto dos gastos públicos, agora querem cobrar mensalidade das universidades. O que eles estão atacando? O caráter de democratização da universidade, que é o mérito dos governos Lula e Dilma, sim, com o Reúne, mas também, e talvez centralmente, é muito mérito dos movimentos, dos sindicatos, nós, da CONTE, da CNTE, enfim, da UNE, da UFES, que a gente lutou pela política de cotas e lutou ao mesmo tempo para a expansão da universidade pública. Então, o teto dos gastos públicos foi a primeira medida do Temer. Segunda medida do Temer, declaração de fazer a reforma trabalhista, que ele fez. Terceira medida do Temer, apresentação da medida provisória do ensino médio, de reforma do ensino médio. O que é a MP do ensino médio? Falando em termos estruturais, para não ficar entrando muito nos detalhes. Ela é a política de ensino médio que cabe dentro desse teto dos gastos públicos
Então, determinou um teto, não determinou? O ensino médio precisa expandir. A política do ensino médio é aquela que cabe dentro do teto dos gastos públicos e, mais do que isso, é a que vai formar profissionais para um mercado de trabalho desregulamentado. Como que isso se opera? É bem simples. A reforma do ensino médio vai dar 5 itinerários, que na metade do segundo ano do ensino médio, o estudante vai ter que escolher para a vida dele. Eu, no segundo ano do ensino médio, sabia mais ou menos o que eu queria, mas quase nenhum dos meus colegas sabiam. É um pouco cedo, né? Você determinar qual é a tua trajetória. Você vai ter que escolher uma trajetória em 5 itinerários. Língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional. Quem que vai ofertar esses itinerários e vai decidir qual itinerário vai ser dado em cada unidade escolar é a rede estadual e a escola. Ou seja, se o governador não quiser mais contratar professor de física, não vai ter mais médico no Ceará. Por quê? Você precisa entrar no itinerário de ciências da natureza. Se quiser ter engenheiro, e não contratar professor de física, química e biologia, que também está no itinerário de ciências da natureza, se quiser ter engenheiro, vai ter que ter esses itinerários em todas as escolas. Caso contrário, município pequeno ou periferia de Fortaleza não vai ter engenheiro, porque ele precisa ingressar nesse itinerário. O que vai ter a torto e direito? Profissionalização. Vocês acham que vai ser uma profissionalização padrão de escola técnica federal? Não vai ser. Vai ser uma profissionalização padrão Pronatec. Vou contar só um caso para vocês. Eleição de 2014, fui fazer um debate com o meu amigo, agora deputado federal, Alexandre Padilha, do Partido dos Trabalhadores. Ele me chamou para discutir educação, apresentar minhas críticas, etc. Aí eu chego lá na Uninove, que era na Uninove da Liberdade, lá em São Paulo. Chego lá na Uninove e eu vejo uma série de senhoras entrando numa sala de aula e saindo da sala de aula. Entrando e saindo ali, que era o início de um curso que ainda não tinha começado. Aí eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Elas estão fazendo curso de corte e costura. Aí eu olhei para dentro da sala e não tinha nenhuma máquina, né? A minha avó era costureira, entre tantas outras coisas, né? Eu achei estranho. E eu via que elas estavam com vários moldes, né? Aí eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui com o curso de corte e costura se não tem máquina? Elas, não, é o curso do Pronatec, é corte e costura teórico. Corte e costura teórico não existe. O Pronatec, em termos de ideia da política, é uma boa ideia. Só que em termos de execução, teve muitas falhas. Esse vai ser o padrão do ensino médio profissionalizante que vai ser ofertado nas escolas públicas. Para que esse ensino médio profissionalizante é bom? Para que o trabalhador aceite o mercado de trabalho desregulamentado pela reforma trabalhista. Esse é o vínculo estrutural que existe. Na realidade, o Temer tomou uma decisão. O Brasil vai ser um país medíocre em termos econômicos. E a política de educação precisa se adequar à mediocridade. Eu posso fazer a crítica ao Pronatec, eu faço, ao FIES, ao ProUni. Mas eu nunca vou deixar de reconhecer a expansão das escolas técnicas e a expansão das vagas nas universidades públicas. Esse mundo aí já deixou de existir. E aí o Temer decide que vai ser agora uma questão de precarização concreta da educação para caber dentro de um projeto econômico, que é um projeto econômico de um país que vai ser desindustrializado claramente, que vai viver da indústria, que eles chamam, que não é indústria coisíssima nenhuma, mas do setor de serviços. É um país que vai viver do comércio. E comércio não gera valor substantivo como gera a indústria. Bom, agora não basta isso. Os ultraliberais precisam também criar linhas de privatização. Na reforma do ensino médio tem o advento da educação à distância, que vai diminuir a contratação de professores. Quem quiser conhecer o que eles querem implementar de educação à distância, entra no site do MEC, procura lá o Centro de Mídias do Ministério da Educação, que nada mais é do que um telecurso oficial. Fica um professor dando aula, que vai ser retransmitido para as redes públicas, que vão ter professores tutores. Professor tutor é professor contratado com formação inicial no ensino superior? Não necessariamente. Não tem na creche a figura do assistente de creche, não sei qual é o nome aqui, apoio, monitor, etc. Isso não é uma forma de precarizar o acesso à creche, de baratear o custo da creche?
vai ter isso para o ensino médio, vai ter isso para o ensino fundamental. Agora, a educação à distância é uma parte do problema. A educação à distância está sendo apoiada no Brasil por 4 atores. China, que está investindo fortemente por meio de uma empresa chamada Huawei, que todo o seu telefone celular no Brasil, a antena de telefone é dessa empresa, que agora está sendo acusada de espionagem nos Estados Unidos, etc., porque ela mobiliza todos os dados de 3G, 4G e 5G, futuro 5G, no Brasil, em quase todo o mundo. E ela está investindo nisso por quê? Porque ela quer ser a fornecedora da tecnologia em que vai funcionar a educação à distância. E outros 3 atores, que eu acho que um vai sofrer muito. Grupo Globo, Organizações Globo, que estimulam a educação à distância pela estrutura da NET, que é uma estrutura que está, em parte, vendida, mas tem ações da Globo, está vendido pela Claro, né? Então, o Grupo Globo, Organizações Globo e Claro, Embratel, né? Que é a mesma empresa, TIM e Vivo. São as 3 empresas que estão trabalhando fortemente no apoio à educação à distância. Tem um grupo que começa a se articular, que é o grupo de conteúdo. E esse grupo precisava do quê? O mercado só se organiza, dizem que o Adam Smith, ele nunca falou isso, que a mão invisível era o que de fato, né, o mercado é aquele que deve se autorregular, etc. O Adam Smith, de forma muito contrária a essa ideia equivocada que se faz dele, ele dizia que para o mercado existir é preciso ter regulação pública. O que é regulação pública? É dizer sobre quais regras vão ocorrer a competição. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Em termos econômicos, é uma maneira de dizer sobre qual regra os professores vão trabalhar. E se privatizar a gestão de escola, o que você vai fazer? Você vai cobrar a implementação da base. Qual é o mecanismo de controle da base? Avaliação de larga escala. Faltava um instrumento curricular para eles poderem privatizar a educação. Isso é a Base Nacional Comum Curricular. Ela torna a educação homogênea. Ou vocês acreditam que as escolas públicas e privadas de baixo custo vão fazer algo além da base? Se fizer algo além da base, vai ser pela luta do professor. O professor que tem 3 ou 4 ocupações, muitas vezes tem 2 ocupações, tira leite de pedra e que tem lá a base como um roteiro. Se ele seguir aquele roteiro, ele vai dar uma aula medíocre, mas a vida dele já está tão difícil que vai facilitar. Isso vai gerar mais processo de controle. Vocês entenderam a lógica do que serve a base? A base serve para dizer o que é preciso cobrar dos professores, como os professores devem dar aula, e a partir daí, a escola pode ser pública ou privada, porque vai ser meio igual, em tese. Não é assim que funciona. Mas esse é o argumento que eles vão colocar na próxima argumentação. Isso é o ultraliberalismo na educação. São estratégias de determinar critérios que facilitem o processo, critérios e oportunidades que facilitem o processo de privatização. E isso vai ter um ataque claro à única categoria hoje no Brasil que resiste e que ganha batalhas. Quem ganhou a batalha contra a privatização do sistema previdenciário em São Paulo? Na cidade de São Paulo, professores. Quem ganhou a batalha contra o Sampaprev, que é o sistema de previdência do Dória? Professores. Quem conseguiu enfrentar, de fato, a emenda constitucional 95? Professores e estudantes, contra a emenda constitucional 95, que ocuparam escolas. Aqui no Ceará, a ocupação de escolas contra a emenda constitucional 95 e a reforma do ensino médio até hoje gera passivo de processo, né? O Márcio foi advogado disso e o SEDECA Ceará, que foi quem lidera esse processo. Então, os professores, eles têm uma capacidade de resistência e uma força que é enorme. Só que com a reforma do ensino médio e com educação à distância e com a Base Nacional Comum Curricular vai diminuindo. Que eles podem começar a ter contratos mais precários, começar a privatização, ou seja, vai se sangrando uma categoria inteira. E a categoria que hoje, podem brigar comigo ao respeito de todos os sindicatos, mas é a categoria hoje que mais tem tido condição de fazer a luta. Não sei se vocês concordam, mas essa é a visão que eu tenho da minha experiência de circular o Brasil e ver, né, quem está conseguindo de fato fazer a resistência. Agora, o que são os ultraconservadores na educação? Os ultraconservadores na educação, eles se articulam basicamente em 2 medidas. Militarização de escolas, que é um absurdo.
O que é militarizar uma escola? É entregar a gestão da escola para a polícia militar. Eu perguntei para a Carmen, aqui no Ceará não acontece. A polícia militar assumir a gestão de escolas. Mas acontece no Piauí, acontece na Bahia, acontece no Amazonas, acontece em Goiás e vai acontecer em São Paulo com João Dória. Qual escola militarizada? A escola da periferia. Qual o recado que se está dando? Que o aluno da periferia ele não tem que ser educado, ele tem que ser domado. E se acredita que um policial militar é melhor educador do que um professor. Essa é a falência absoluta da educação. No dia que o policial militar, que é um agente de segurança, e que tem que ser um agente de promoção dos direitos humanos, essa deveria ser a missão dos policiais, né? a garantir a segurança e promover os direitos humanos, e eles não fazem. Então, mesmo se eles fizessem, ele nunca seria um educador, porque o professor não é um agente de segurança. O professor é um agente de emancipação dos estudantes e das estudantes. Qual que é o imbróglio aí? É que o policial militar, que é extremamente agressivo no Brasil, extremamente agressivo, ele vai se tornar aquele que o Brasil identifica como sendo o melhor educador. Por quê? Porque o Brasil não tem tradição pedagógica, ele não quer que as pessoas... A sociedade brasileira, esse é um problema nosso de sociedade, não quer que as pessoas pensem sobre o futuro, pensem de maneira emancipada. A gente acredita que boa educação é educação disciplinada. A gente acredita que a intimidação é a melhor estratégia pedagógica. A tal ponto que no passado, o instrumento pedagógico que era considerado mais eficaz era a reprovação, que de pedagogia não tem nada. A reprovação ela é a falência do sistema de ensino. É a incapacidade de compreender que todo aluno e toda aluna tem condição de aprender, tem capacidade cognitiva para aprender. Agora, tem alguns alunos que vão precisar ter reforço, vão precisar ter um trabalho específico. Isso não é dado para os professores para poder garantir o aprendizado. Então, os ultraconservadores é militarização de escola de um lado e do outro lado, o que é? Escola sem partido. Qual que é a estratégia do Escola Sem Partido e por que a Escola Sem Partido penetrou na sociedade brasileira? Escola Sem Partido penetrou na sociedade brasileira porque os professores são um alvo fácil. E viraram um alvo fácil da revolta dos pais a partir da década de 90. Até a década de 90, um livro clássico, Fracasso Escolar, da Maria Helena Pato, até a década de 90, e do Vitor Henrique Paro, Reprovação Escolar, até a década de 90, os estudantes eram culpados pelo seu próprio fracasso. E a medida, o indicador de resultado do fracasso do estudante, qual era? A reprovação. A partir da década de 90, o que começa a mudar? O Brasil começa a consolidar um movimento internacional, que é o movimento das avaliações de larga escala. Quem passa a ser o culpado pelo não aprendizado do estudante? O professor. Se vocês vão mal numa avaliação de larga escala, se a escola de vocês... Quem aqui é professor? Quase todo mundo. Se a escola de vocês vai mal, quem é o responsável pelo baixo resultado? O professor. Falam sobre as condições de trabalho de vocês? Falam sobre as dificuldades que os alunos vêm para a escola, que não pode ser só educação para muitos estudantes e muitas realidades. Tem que ter um trabalho articulado de educação, assistência social, saúde pública. E segurança, né? Aqui no Ceará, cada dia mais, a questão da segurança pública se torna um problema endêmico aqui no Estado. Colocam esse cenário todo para vocês? Não. A culpa do fracasso do estudante é de vocês. É como se vocês tivessem que ser heróis para vencer todas as batalhas, todas as barreiras, e o estudante aprender. E mais do que isso, ele tem que aprender mais do que o estudante da escola particular. E o que vocês querem é que o estudante de vocês chegue até a universidade. Vocês querem que eles sejam bem-sucedidos, mas não dá. Aí vira uma situação em que vocês ficam frustrados e a família fica frustrada. E o gestor nunca é responsabilizado. Então, os vetores sempre vão para os professores. Aí vem o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido vai dizer que o problema da educação é a doutrinação de esquerda. Os professores deixam de lecionar para fazer doutrinação de esquerda. O Escola Sem Partido é tão absurdo que, se ele fosse sério, ele teria pelo menos a decência intelectual de reconhecer que, se houvesse doutrinação de esquerda, o Bolsonaro jamais seria presidente da República. Não é? Ou não seria eleito o candidato ao Senado Federal, aqui no estado do Ceará, e no meu estado, que foi São Paulo,
vinculado ao Bolsonaro, que é razoavelmente desconhecido da sociedade cearense antes do processo eleitoral. Estou falando verdade ou mentira? Verdade, não é? Para um senador da República tem que ser alguém muito conhecido, porque do senador depende, essencialmente, por exemplo, a discussão sobre a dívida pública do Estado do Ceará. Esse senador vai ter condição de fazer esse debate? Concretamente, não. O envio de recursos, o Senado é uma casa que ela tem essa importância, né, de capacidade de negociação. O fato é que eles, para poderem construir aquilo que eles querem, o que é o Escola Sem Partido em termos de objetivo? É uma estratégia de filiação de militantes para a ultradireita. Não tem nada a ver com educação. Toda vez que eu vou debater, eu já debati com o Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e com o Marcos Feliciano, contra o Escola Sem Partido. Toda vez que eu vou debater com eles e outros militantes, né, tem até um debate na Jovem Pan, que eu pergunto para um professor que é defensor de Escola Sem Partido, isso deveria ser uma contradição, né? Mas tem. Eu pergunto para ele, qual é a concepção de educação? O que vocês pretendem para a educação? Não, Escola Sem Partido não está preocupado com a educação. Eu falei, não, isso eu tenho certeza. Mas qual que é a proposta que vocês têm para a educação? Não, a nossa proposta é acabar com a ideologização de esquerda, com a ideologia de gênero. Não é nada a ver com qualidade da educação, com melhoria das condições de trabalho dos professores. O que eles querem é aumentar o número de militantes da extrema-direita. Eles querem reproduzir bolsominions. E essa história é tão contraditória, e o Escola Sem Partido é tanto uma estratégia de um partido único, que tem o famoso caso do Amazonas. Vocês conhecem o caso do Amazonas? A escola militarizada, a primeira escola militarizada no Brasil, decidiu, em 2017, chamar Jair Messias Bolsonaro para ser paraninfo da turma. E aí eles organizam um jogral. Aí o jogral fala, atenção, comandante. Aí todo mundo fala, atenção, comandante. Nós queremos chamar o pastor Jair Messias Bolsonaro. Nós queremos chamar o pastor... E vai fazendo aquele jogral. Aí no final eles falam, e para concluir, para garantir sua presença, e repetem, para concluir, para garantir sua presença, nós consideramos que Bolsonaro é salvador do Brasil. Nós consideramos Bolsonaro salvador do Brasil. Isso é um jogral numa escola pública. Rapidamente a gente, especialmente o professor Fernando Pena, manda uma comunicação para o Escola Sem Partido, para o movimento Escola Sem Partido, perguntando, isso não é doutrinação? Porque esse é um caso clássico de doutrinação. Concordam comigo? Aliás, clássico, explícito e absurdo. O que o Escola Sem Partido diz? É doutrinação. O Bolsonaro fala que naquele momento ele para de apoiar a Escola Sem Partido. A página do Escola Sem Partido cai pela metade na internet. Ela derruba. Porque todas as pessoas que estavam ali, não é que eles defendiam uma escola sem partido, defendiam uma escola de um partido único. E esse partido único é o partido do Jair Messias Bolsonaro. Qual foi o resultado desse processo? O movimento Escola Sem Partido rapidamente refaz a aliança com os Bolsonaro. E aí tudo fica bem estabelecido. Isso só para mostrar para vocês o que de fato está por trás desse projeto. É uma estratégia de guerra cultural, que eles chamam essa guerra cultural de enfrentamento do marxismo cultural. É uma estratégia de aumento do número de militantes e, mais do que isso, é uma estratégia de hegemonia política. Eles criticam o Gramsci, o Rodrigo inclusive estuda, né, o Gramsci. Criticam o Gramsci, criticam o Lenin, mas o Olavo de Carvalho, que é um dos intelectuais orgânicos desse movimento, ele leu o Lenin, leu o Gramsci. Eles fazem guerra cultural e fazem luta por hegemonia. Então, o que eu quero dizer aqui claramente? O Escola Sem Partido, ele avança porque o professor já estava enfraquecido pelas avaliações de larga escala, que se aprofundaram no governo Fernando Haddad com o IDEB. Todos vocês aqui têm que responder o IDEB o tempo todo, não é? E ninguém pergunta para vocês quais são as condições para poder dar conta do IDEB. Então, avançaram no governo Fernando Haddad, avançaram no governo Dilma, avançaram no governo Temer, mas o que não avançou foi as condições de trabalho dos professores. Então o professor virou um alvo fácil. E a Escola Sem Partido vai lá e ataca esse alvo fácil, fazendo o seu proselitismo ideológico. Se alguém faz doutrinação, é a Escola Sem Partido. E eles perceberam que a lei, por que a gente tem ganhado? Ganhou aqui no Ceará, ganhou lá em Brasília.
Porque eles perceberam que a lei, os mais inteligentes do grupo deles, que a lei é um efeito bumerangue. Ao mesmo tempo que ela vai atacar a gente, ela vai poder atacar eles. Porque eles têm 200 promotores, vocês devem ter visto isso. 200 promotores assinaram uma carta em defesa do Escola Sem Partido. Vocês sabem qual é o universo de promotores no Brasil? 16 mil. A gente tem hoje 15.800 promotores em silêncio, que poderiam estar se posicionando contra o Escola Sem Partido. Mas é muito mais do que os 200 que assinam o Escola Sem Partido. Ou seja, vai ter espaço de briga. E a tendência é que, se eles lançam o Escola Sem Partido na forma de uma lei, isso vai voltar também para eles. Porque vai ter meia dúzia de juízes que sejam, né, que vão defender a nossa posição contra o Escola Sem Partido. Então, a guerra, gente, ela não está ganha. O Mujica falou sobre a situação do Brasil de maneira muito sábia. Tem lá na minha página na internet, lá no Facebook. O Mujica vai dizer, tem também lá no Instagram, lá no IGTV, lá no IGTV. Ele vai dizer que não existe triunfo definitivo e nem derrota definitiva. A gente está em luta, está em processo. E não dá para dizer que os ultraconservadores levaram tudo. Bom, para finalizar, e aí depois a gente partir para a nossa conversa, são 2 pontos agora, os 2 últimos que eu queria falar com vocês. Primeiro, acho ótimo a gente resistir, acho ótimo a gente trabalhar com o discurso da resistência, acho ótimo a gente ir para o enfrentamento. Essencial. Só que só resistência não basta. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui votou, pode ser sincero, quem aqui votou no segundo turno no Fernando Haddad? Se eu perguntar para vocês, eu também votei, fiz campanha. Se eu perguntar para vocês qual é a mensagem e qual é o projeto do Fernando Haddad, eu tenho quase certeza que vocês não vão saber responder. Se eu perguntar qual é o projeto e a mensagem do Jair Messias Bolsonaro, todo mundo vai saber responder. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Governo extremamente conservador. Ou seja, a gente tem que resistir a isso. É claro que isso é um absurdo, é um obscurantismo. Na campanha para o Senado, eu tive que enfrentar os terraplanistas. Foi até um negócio interessante, que eu fui representante do meu partido, o PSOL. Eu fui representante do PSOL no debate sobre ciência e tecnologia. Foi o Haddad pelo PT, o Ciro pelo PDT, o maluco pelo PSL do Bolsonaro, e naquela época era PSL, novo, enfim, eles fizeram um pool lá e ele representou todos. Uma pessoa do Henrique Meirelles, enfim, todas as candidaturas maiores foram representadas. E eu fui para o debate e eu fiz uma brincadeira, só faltava o Brasil acreditar em terra plana. Aí o representante do Bolsonaro tinha defendido que a Terra é plana, que não tem evidências científicas de que a Terra é redonda. E aí eles quiseram fazer uma entrevista comigo, porque eles acharam que, embora eu tivesse feito a brincadeira, eu tinha sido educado, aí eles queriam fazer aquelas coisas de lacração, eles queriam me lacrar, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos, né? Assim, a vida é uma aventura, né? Vamos participar desse negócio. Aí foram fazer entrevista comigo, foram até a minha casa. Aí eles começaram a entrevista, né, e estavam numa brincadeira, eles filmando e eu filmando também, para ter segurança de que não ia ter edição. Tem que ser esse o jogo, né? Aí, como era uma coisa de para começar, e eu estava levando na brincadeira, porque eu não podia acreditar que eles achavam que aquilo era verdade, né? Aí, no meio da conversa, o rapaz, né, ele ficava pergunta-resposta e tal, aí o rapaz, ele vira para mim e fala assim, mas você subestima o movimento terraplanista? Eu falei, não é que eu subestimo, é que é um movimento absurdo. A gente está no século XXI discutindo pauta do século XIII, XIV, XV. Ele falou assim, não, você não está respeitando a gente é um movimento sólido, o Newton é um picareta, o Einstein é um picareta. Eu falei, nossa, isso vai longe, né? Eles têm coragem de chamar o Newton e o Einstein de picareta, mas tudo bem. Aí eu falei, isso vai longe, tal. Eu comecei a rir, brincar, tal, e eu estava sendo educado, simpático sempre, né? É uma prerrogativa da democracia, né? Aí o rapaz vira para mim e fala assim, Daniel, você tem que entender que o terraplanismo está crescendo demais, a gente tem inúmeros militantes, a gente está conquistando militantes em todo o mundo ao redor do globo. Eu falei, pô, cara, agora acabou a brincadeira, acabou o debate. E aí ele se deu checkmate. E aí o que aconteceu? Aí virou uma brincadeira, virou uma piada, mas a realidade é que, assim, esses caras, a loucura,
A gente está vivendo um momento que tem o triunfo da ignorância. Vocês devem estar sentindo isso. Como pode, por exemplo, um presidente da República aceitar uma indicação para o Ministério das Relações Exteriores de alguém que não acredita nas relações exteriores? Que acredita que o globalismo é uma artimanha petista. Sendo que o que mais o campo da esquerda faz é criticar a globalização econômica. A gente criticava a globalização econômica. Agora virou uma pauta da ultradireita. Como pode colocar o Ricardo Vélez Rodrigues e dizer que o grande objetivo dele, educação tem evasão escolar, tem falta de matrícula na universidade, as universidades estão ficando sucateadas de novo. Quer dizer, tem um mundo para fazer na educação e o Bolsonaro pergunta se ele vai estar disposto a fazer guerra cultural. Se ele vai estar com a faca entre os dentes para fazer guerra cultural. E o que é pior, o futuro ministro vai lá e tuita isso, como se fosse bom. Então, como pode a gente estar nessa situação? E aí, a tendência da esquerda é entrar na onda dos caras. Então, o Holliday vai dizer lá em São Paulo, no meio da campanha eleitoral, que a Ku Klux Klan, que tinha declarado apoio ao Bolsonaro, na verdade é de esquerda. A Ku Klux Klan, que é o movimento ultra-racista dos Estados Unidos. Obviamente que ela é de ultradireita. Eles falaram que o nazismo e o fascismo eram de esquerda, vocês devem ter visto isso. Aí sai um monte de gente respondendo a coisas que não tem que se responder, a gente está muito dentro da onda deles. Então, ou seja, a gente tem que resistir sim. Mas a gente não pode resistir fazendo o jogo deles e, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só na resistência. Eu quero ter uma proposta para o país. Eu quero dizer qual é o nosso projeto econômico. Essa pergunta que eu fiz para vocês em relação à campanha do Haddad, eu poderia fazer em relação à campanha do Bolsonaro. Eu poderia fazer em relação à campanha da Marina Silva. Eu poderia fazer em relação à campanha do Ciro. A mensagem não ficou clara. Isso porque, sendo muito franco aqui com vocês, já devem ter percebido que o meu grau de franqueza é alto. É absoluto. Se alguém apresentou o projeto econômico, foi o Ciro. Os outros partidos não apresentaram. Isso não que eu estou dizendo que eu concorde com o projeto econômico, mas apresentou. Tem que apresentar. Tem que apresentar. O que a Marina Silva apresentou desde 2010 como candidata à presidência? Nada. A gente ficou sentado eu não estou considerando que a Marina é de esquerda aqui. Só estou dizendo que o Bolsonaro, por incrível que pareça, mesmo apresentando um programa num PowerPoint no TSE, ele apresentou alguma coisa que se comunica com as pessoas. Ou seja, a gente não basta a gente só existir, a gente tem que ter uma mensagem para a sociedade brasileira. A mensagem que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem é que a educação é um caminho, não é o caminho. É um caminho para a justiça social. E que essa justiça social, ela é uma prerrogativa da Constituição, é algo que está introjetado na Constituição. Então esse é o caminho que a gente quer trabalhar. O que o sindicalismo na área de educação tem falado? Tem que repensar. O que as outras organizações na área de educação têm falado? A gente sabe o que a Fundação Lehman quer, a gente sabe o que o Todos pela Educação quer, a gente sabe o que o Instituto Ayrton Senna quer. Está todo mundo se reunindo com o Bolsonaro agora. A Fundação Lehman talvez não, porque eles estão em conflito. Mas todos os outros se reuniram com o Bolsonaro. Eu não vou me reunir com o Bolsonaro, eu não vou conversar com o Bolsonaro. Não cabe esse tipo de diálogo. Por que não cabe? Porque eu não posso aceitar um diálogo com quem defende a exclusão da maioria da sociedade brasileira, com quem não acredita numa educação plena para as mulheres, com quem não acredita no respeito à população LGBT, não dá para dialogar. Agora, eu vou fazer oposição democrática, uma oposição com mensagem. Isso não significa que eu estou sendo antidemocrático porque eu não estou discutindo. Mas se eu não acredito na mesa que está sendo estabelecida, não tem por que me sentar naquela mesa. Eu não vou poder sentar numa mesa para discutir sobre estratégias de privatização da educação. Concordam comigo? Agora, essa é a minha função como movimento social. A função do sindicato, que vai ter que questões práticas, negociação salarial, etc., é outro caminho. Aí cada entidade vai compondo o seu caminho. Sempre lembrando, os movimentos de ultradireita sentavam com a Dilma? Não. Os movimentos de ultradireita sentavam com o Lula? Tampouco. Percebem a contradição? A gente não pode achar que o jogo vale para nós, sendo que não vale para eles. Então a gente tem que ter clareza programática. Em primeiro lugar, mais importante até do que fazer oposição por oposição, que isso não funciona,
Mais importante do que sentar na mesa e querer negociar com quem não vai querer nos ouvir, a pastora Damares agora está sendo super elogiada por vários movimentos feministas, porque ela sofreu um absurdo, uma coisa completamente inaceitável, que foi uma sequência de violências sexuais, estupros. Hoje ela deu uma entrevista importante para o UOL. Mas ela é vítima, eu não tenho dúvida. Mas isso não justifica ela fazer o que ela faz com a população indígena. E aí não tem que ter diálogo sobre isso, porque é ilegal. Agora ela está sendo acusada, eu não sei, isso vai ter o processo, eu não tenho informações do processo, mas ela está sendo acusada de tráfico de crianças indígenas pelo Ministério Público. Eu não sei, não quero ser responsável, eu não sei o andamento do processo. Mas tem esse processo de encaminhamento. Ele está acontecendo. Então não dá para a gente passar, dar um cheque em branco para o governo Bolsonaro. Não dá para sentar da minha posição para dialogar. Agora, oposição qualificada, apresentando alternativa, dando mensagem, dizendo que está errado, mostrando qual é o caminho, isso a gente não vai abrir mão de fazer. Então esse é o ponto que eu queria deixar claro. Não basta resistir, é preciso existir na política. Política é criação, eles criaram um mundo novo. E a gente vai ter que criar um outro mundo perante esse mundo que foi criado. E essa é, para terminar, né, essas são as tarefas práticas que só listar agora, que a gente vai ter que enfrentar. Acabar com a escola sem partido, é importantíssimo. Manter política de cotas, manter a política de expansão nas universidades, não permitir fechamento de cursos, não permitir a privatização da educação, mas na educação básica lutar por uma lei fundamental, que é o Fundeb. Fazer com que o Fundeb garanta o financiamento da educação com 3 questões essenciais: melhoria do salário dos professores, melhoria da carreira dos professores e melhoria das condições de trabalho nas escolas. Eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Esse caminho a gente vai falar mais à tarde sobre a Emenda Constitucional 95, mas o que não pode, não sei se eu me fiz claro, não dá para ficar acuado, não dá para ficar de cabeça baixa. Quem fica de cabeça baixa não é respeitado no jogo. A gente está num momento que é um momento difícil, tudo pode acontecer e nada pode acontecer, assim, em termos concretos. Pode ser que o governo se inviabilize em 5 meses. O problema é que, se ele se inviabilizar em 5 meses, posso ser bem enfático aqui, eu não vejo o campo democrático e popular preparado para assumir o governo. Atualmente. Porque para a gente falta projeto econômico, não basta ficar só pautado na Constituição de 88. Então o caminho agora tem que ser um caminho de construção programática. A gente precisa dar uma mensagem para a sociedade brasileira. Bom, estou todo molhado aqui, é quente aqui o Ceará, né? É impressionante. Mas queria agradecer a FETANCE por esse momento, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. A função da campanha nacional pelo direito à educação como movimento social e político é fazer as críticas que ela considera necessárias, deixando claro qual é a nossa mensagem, deixando essa mensagem muito clara. E eu espero, né, que a gente possa construir ótimas alianças, né, e mais uma vez agradecer o pessoal do SEDECA Ceará está tendo aqui já, mas dizer que eles representam, né, a gente aqui no Ceará, eles que coordenam o nosso comitê. O Rodrigo está ingressando agora também no nosso comitê, o Márcio já foi um grande militante aí da campanha, o pastor Simões. Então a campanha está aberta, quem quiser participar, procurar o SEDECA, procurar a gente pela internet, tudo Daniel Cara, tudo Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Twitter, Facebook, e vai ser um prazer poder ter contato com vocês, e viva o Ceará. Muito obrigado. Foi um pouco mais. Cada vez ligado, ele está molhado. Estou todo suado aqui. Quando ele disse que a coordenação, que o tempo dele ia ficar por conta da coordenação, a Edna disse logo, eita, foi estar à vontade, porque eu tenho uma dificuldade, é tão bom, né, ouvir, é necessário, e aí, mas ele foi dentro de um tempo razoável, eu estava aqui de olho na pauta e no cronômetro. E assim, pessoal, agora a gente vai, né, para o debate. Aí sim, nós temos que já acertar entre nós aqui o tempo de fala de cada um, porque agora está assim caminhando para o meio-dia, né? E para a gente não adentrar muito à tarde, uma vez que... Nádia está escrevendo?
Nádia, Maria. Tá, eu vou já fazendo aqui as inscrições. Enquanto as pessoas vão falando, vocês vão levantando aí a mão e eu vou anotando, certo? 3 minutos. Vocês acham que está um tempo bom? Pronto, 3 minutos, marcadinhos aqui no cronômetro. Primeiro, Nádia Carneiro, Gil Bajara. Depois a Maria e as inscrições estão em abertas. Foram as duas. Carmen Santiago. Só queria um papel. Pode ser não. Papel, por gentileza, quem arranja aí um papel? Um pouco mais de água. Papel para anotação aqui.